e Nick Walker. Ó, 2 estrelas do esporte, todo mundo falando muito do Nick, porque o cara é gigante, mas você não pode esquecer do Rafael Brandão. O Rafael Brandão, na minha opinião, geneticamente, é o que o fisiculturismo tem que ser. Ele é um classic physique, na Open, mas um classic gigante. E é exatamente assim que, na minha opinião, como juiz, que o fisiculturismo tinha que ser. Só que ele é uma outra pessoa. O Rafael vai ter que mostrar que ele tem um nível de determinação suficiente. Quem que vai ganhar a batalha entre esses dois no Olímpia? Ângela Borges. Bom, apesar de eu achar, né, o Nick Walker, ele chega a ser, né, vou usar uma palavra, ridículo de tão grande que ele é, até ele não é muito alto, e ele tem os músculos muito arredondados, fundo, mas quando eu vejo ele pensando assim numa estética, não sei se eu estou fazendo uma avaliação errada nesse caso daí, parece que ele já prejudicou muito a linha de cintura dele. Então ele teria que, né, talvez pensar em como começar a controlar essa linha de cintura, e eu olho o físico, o que me agrada mais aos meus olhos é o físico do Rafa. Justamente por ter essa cintura mais amarrada e ter esse físico que é um clássico muito maior, né? Tá, mas para mim, deixando Rafa, você na corda, você acha que o Rafael consegue bater o Nick esse ano? Acho muito possível. Possível. E você, Sardinha? Nick Walker é uma genética absurda, mas o Rafa tem os ventres musculares muito mais arredondados. O Nick Walker é uma massa bruta, inclusive pela linha de quadril e cintura. Ele não tem o quadril estreito, ele é um open nato. Não pode ser classificado como um cara que poderia entrar na classe I, como você falou. O Rafa Brandão tem a genética, para mim, mais apropriada para o bodybuilding, apesar dele perder no volume. Simples assim. O problema é, quem é o campeão? Big Ramy. Big Ramy foi há 2 anos. Então ele está no topo justamente porque é um mass monster. 150 quilos, vai subir no palco, sei lá, com 137, 140. Então, quer dizer, para você tirar um cara desse, obrigatoriamente você vai ter que colocar um outro do lado, e o do lado é o Nick Walker, que teve uma evolução de volume. Então vamos colocar o Rafa, na minha opinião, o Rafa vai brigar com o Samson Dauda, com o Vitor Boff e Companhia Limitada, porque são caras de cintura e quadris estreitos, e pode ser que todos os árbitros vejam a beleza que está tendo isso aí, no esporte, na Open principalmente, e comecem a chamar ele no primeiro call-out. Aí vai ser a força, brutalidade com a estética. Eu, particularmente, é óbvio que eu prefiro o Rafa. Então, a ideia ainda é que a linha do Rafa, o Rafa pode ser um bom representante. Ele é um cara, como você falou, um classic na Open. Agora, o que os árbitros vão ver na hora que colocar o campeão Big Ramy com uma largura desse tamanho e um Nick Walker gigantesco, se ele entrar condicionado? Aí, na minha opinião, o Samson Dauda é outro cara que vai entrar para brigar, porque o off dele talvez tenha sido o melhor de todos. E também é um cara cinturado e quadril estreito. Então a estética vai prevalecer quando você vê todos os caras no palco e vê que o campeão, que está lá há 2 anos, como o Big Ramy, foi escolhido porque ele era o mais monster mesmo. Entende? Sardinha, deixa eu dar literalmente uma aula de arbitragem aqui para os fãs e alguns atletas. Como você julga um evento? O pessoal fala, mas qual que é o padrão? O padrão é Franciele e Ângela Borges. O padrão é o cara estético ou é o cara mass monster? Não existe um padrão, nenhuma categoria. Como que eu julgo um evento? Então, vamos lá. Você pega a musculatura, tá? Aí você pega o Big Ramy. Big Ramy eu vou dar para o cara 10 de musculatura. 10. Então, ninguém vai ganhar do Big Ramy musculatura. Aí você fala o Rafael Brandão. Vai, Rafael, tô dando um número assim. Eu vou dar 6 para o Rafael Brandão, musculatura. Aí você fala simetria. Tá, eu vou dar, 10 para o Rafael Brandão. E vou dar 7, pro Big Ramy. Aí você chega em condicionamento. Tá, vamos supor os 2 caras estão bem condicionados. Aí eu dou de condicionamento, 9 para o Big Ramy e 9 pro Rafael. O que acontece? Veja aqui, ó. Condicionamento praticamente tá empatado. Então, ótimo.